Olá, sejam bem-vindos ao canal Aulas de Computação. Meu nome é Adriano Santos e nós vamos dar continuação ao vídeo anterior de redes neurais. Bom, nós vamos falar agora sobre o algoritmo do perceptron, tá? Como que a gente vai estruturar esses passos desse modelo matemático para a gente chegar no resultado final que a gente deseja. Bom, primeiro passo, tá? Nós devemos inicializar o vetor de peso W, tá? Definindo um threshold Z para a função de ativação, tá? Que ela vai definir. O threshold nós vamos definir para a função de ativação para influenciar em qual o resultado que a gente vai ter, o número de épocas T e uma taxa de aprendizagem aí, eta. Então, passo 2. Calcule a saída na primeira interação N1 para a primeira amostra de treinamento I1 para as características. Então, o que a função de ativação vai receber? A função de ativação ela vai receber de J, né, da característica 0 até a característica K. Então, K aqui são as características, então é x0, x1, x2, x3 e assim por diante. E aí, esse 1 em cima do W aqui é referente à primeira iteração, o J aqui é referente à característica, né, o peso relativo a cada das minhas entradas, né? Então eu tenho um peso para x0, o peso para x1, para x2 e assim por diante. Então o que eu estou recebendo aqui? Então eu tenho aqui o peso relativo o peso na primeira iteração relativo à amostra de treinamento 1, entrada, né, característica 0. Amostra de treinamento 1, características 1, né? Então, x aqui da amostra de treinamento 1, a característica 1 dela. x2, x1, 2, o que significa? A amostra de treinamento 1, característica 2, multiplicado pelo peso 2. Até a gente chegar na amostra 1, característica k dela, multiplicado pelo peso k relativo, né, característico, e elevado aqui, né, no caso elevado não, né, a primeira iteração aí, tá? E aí, a gente tem aqui o y chapéu, tá, da primeira iteração, tá? Para a primeira iteração e para a primeira amostra de treinamento. Vai ser 1, né, a saída vai ser 1, tá? A função vai dar 1 se o f for maior do que o threshold que a gente definiu z, tá? Então, se a função aí for maior do que o threshold, vai sair 1. Se qualquer outro valor, vai sair 0. E aí, se eu tiver errado, o que eu faço? Eu atualizo os pesos. Tá? Então, se a rede errou, tem que fazer a atualização dos pesos. Então, tá aqui, ó. E aí eu já vou na segunda iteração, eu já tenho que atualizar os pesos. Então, o que eu tenho que fazer? Aqui, ó, peso 0 na iteração 2. Tá? Então, o 2 aqui já significa iteração. O que eu faço? Pego peso 0 na iteração 1, mais a taxa de aprendizado eta, pego a saída que eu sei que é correta, menos a saída que a rede me deu, vezes o valor do x, né, do indivíduo 1 na iteração, na característica 0. Tá? Mesma coisa aqui, e assim por diante. Então eu pego o peso k, ele vai ser, a atualização dele na segunda iteração vai ser o quê? Ele, né, o peso na primeira iteração, mais a taxa de aprendizado, saída da desejada, saída da rede, saída correta que eu conheço, menos a saída da rede, multiplicado por o x, né, da primeira amostra de treinamento e a sua característica k. Em quarto, incremente o tempo para n igual a n mais 1. Se o tempo final t não foi alcançado, então se eu não cheguei no tempo final t, eu tenho que ficar incrementando para mostrar que eu avancei uma iteração. Volte ao passo 2 de novo, tá? Para calcular de novo a saída, né? Tem que fazer toda a multiplicação das entradas novamente do próximo indivíduo, né, do próximo indivíduo, e aí eu volto ao passo 2, repetindo o processo para a próxima amostra de treinamento. E aí eu tenho o gradiente descendente estocástico. O que é isso? O que está acontecendo principalmente aqui, ó? Como que essa atualização de pesos ocorre? Como que ele chegou nisso aqui, né? De onde que isso aqui veio? Porque aqui, ok, ó, fiz um somatório, mas e isso aqui? O que está acontecendo aqui? Isso é o gradiente descendente estocástico. Tá? Então, o perceptron é idêntico ao método do gradiente descendente estocástico. Então, o que ele faz? Eu tenho um J, né, em relação a W, uma função de perda, onde yi é a saída verdadeira e y chapéu i em função a W é a saída dada pela rede e W é o peso. Então, eu tenho isso aqui, ó, JW, ele vai ser igual ao quê? De I1 até M, tá? Que aí no caso são os m pesos que eu tenho na minha rede, ela é o quê? Meio, né, de y, minha saída desejada menos a saída da rede, em relação ao peso, elevado ao quadrado.
E aí nós iniciamos através da aproximação do gradiente em um ponto i usando o gradiente descendente. Lembra que eu falei lá das funções de ativação? É justamente isso. A gente está pegando e querendo fazer o gradiente da função de ativação. O que o gradiente faz? O gradiente sempre tenta ir para o mínimo da função. Isso significa o quê? Tentar errar menos. Então eu quero achar o peso, tá, que minimiza o erro da minha rede. Olha só, eu não coloquei... Vocês lembram lá no começo, no outro vídeo, que eu falei o seguinte? Eu coloquei um peso. Tá? Cada característica minha é associada a um peso. Olha só, eu coloquei o peso, dei um valor de peso lá para aquela característica. Só que, vamos lá, essa característica aqui não é tão muito boa para a minha rede. Ela não influencia muito no meu resultado. Então, o que eu posso fazer? Eu quero diminuir um pouco esse peso que eu estou dando para essa característica. Ou então, tem uma outra característica ali que é muito boa. Para ela, eu quero aumentar o meu peso. Então, eu vou aumentar o peso dela. Para ela, precisa de um valor maior. Então, é isso que eu tenho que ir fazendo com a rede neural. Então, o método do gradiente é esse. Eu quero achar os menores pesos possíveis para cada característica que maximizem a saída correta da minha rede. Então, nós iniciamos, né, através da aproximação do gradiente em um ponto i, usando o gradiente descendente. Tá? Então, eu tenho aí, né, o peso num determinado ponto i, numa determinada iteração. Então, eu tenho aí, né, que vai ser o wi, né, na determinada iteração, menos a taxa de aprendizado, menos o gradiente descendente estocástico aqui da função j, que é a função de perda, né? Seria a função de perda aí do meu peso, tá? É assim que ela aprende, tá? Minimizando o erro, tá? Então, quando eu pego os meus dados de treinamento e eu já aprendi eles, né? Criei um vetor de peso para eles, que eu não erro mais, tá? Que eu achei um valor de peso legal para aquelas características ali, eu não erro mais, eu aprendi. Então a rede aprendeu. Então qualquer dado novo que ela for receber agora, ela fala assim, não, beleza, qual que é o padrão dela? O vetor de pesos que ela achou. Ela vai aplicar para aquilo ali na hora que ela for testar com dados que ela nunca viu. Tá? E aí, se ela estiver acertando tudo ou tiver com uma acurácia alta, significa que provavelmente você teve um bom treinamento da sua rede. E aí, como que funciona o aprendizado da rede, né? Aqui. É feita a derivada parcial da função de perda para uma amostra particular de treinamento. E aí, a derivada parcial, o que é? Eu pego, né, congelo uma determinada variável e faço em relação a outra, tá? No caso que a gente sempre está fazendo em relação a W. Primeiro faz em relação a J e congela W, depois faz em relação a W e congela J, tá? Então aqui é feito, tá? Toda a técnica padrão de derivadas. Então aqui, primeiro eu uso regra do tombo aqui, né? Então eu tenho isso aqui, ó, tá? Então, eu pego, passo 2 para cá, multiplicando, e aqui, obviamente, fica, né, 2 menos 1, né, que vai ficar 1 aqui, tá, elevado a 1. Regra do tombo, lá de derivadas, né, pega a tabelinha de derivadas lá, que é tranquilo. E aí, aqui, ó, eu tenho isso aqui, eu vou aplicar a regra da cadeia, tá, que f' de g de x, f de g de x vai ser o quê? F' de g de x vezes g' de x, tá, então é só aplicar aí a regra da cadeia das derivadas, tá? E aí a gente chega nisso aqui, ó, tá? Que é menos a saída desejada, menos a saída que a rede me dá numa determinada iteração, multiplicado pelo peso e multiplicado por xi. Repara que o x aparece aqui, né, o valor de x, por quê? Porque o peso está associado a um valor de x num determinado ponto, tá? Então ela está associada, o peso está associado a uma entrada. Então ele está aí. E aí o seguinte, se a gente substituir o resultado, né, na equação original do gradiente, lá nessa equação aqui, ó, a gente pegar esse resultado aqui e substituir aqui na equação original, o que, que a gente tem? A gente vai ter, né, o W numa iteração n mais 1 vai ser o quê? O WI, né, na iteração anterior, menos a taxa de aprendizado, menos a saída, tudo aquilo lá que a gente substituiu. E aí vai ficar o quê? O WI, né, aqui multiplicou, menos com menos aqui ficou mais, e aqui dentro se manteve, tá? Só alterou aqui, a única coisa que a gente conseguiu alterar aqui foi o sinal do eta. Então, o que ficou aqui na taxa de atualização? Ou seja, a taxa de atualização do peso na interação próxima, caso eu tenha errado, é isso aqui, né? O peso anterior mais a taxa de aprendizado, saída desejada menos saída da rede, vezes peso, multiplicado por o meu vetor de entrada da iteração anterior, que é isso aqui, ó. Tá, então, para n igual a 1, primeira iteração, para a 40ª amostra de treinamento, né, que a gente tem aí, ó, sempre atualizando os pesos
anteriores. E aí, igual o que a gente viu lá no passo 3 do algoritmo do Perceptron. Olha isso aqui, ó. O que é isso aqui? Exatamente isso aqui, ó, que é a atualização dos pesos. Tá? Então, essa é a matemática por trás da rede neural. É isso que ele está fazendo. Ele está fazendo uma otimização. Isso aqui não é nada mais, nada menos do que um algoritmo de otimização. Então, uma vez que a gente viu como que funciona, né, o processo matemático para chegar na atualização dos pesos, porque o que é mais importante no algoritmo de rede neural? A atualização dos pesos. Esse é o foco quando eu faço um algoritmo de rede neural. Qual que é a resposta dela para mim? O vetor de pesos. O vetor de pesos correto que ela achou, né, que minimiza o erro da minha rede, né, do meu modelo matemático, da minha função. Tá? Se eu minimizei o erro, né, quadrático da minha função, eu estou ok, ou seja, eu cheguei nos pesos corretos que minimizam o erro. Isso é o correto. Tá? Ou seja, o erro em relação ao quê? Ao que a rede está dando e o que eu sei que está correto, né? A resposta da rede com a resposta supervisionada. Então vamos fazer um exemplo simples aqui de uma porta AND. Tá? Então vamos entender como que esse cálculo que a gente viu anteriormente ele é feito passo a passo. Então nós vamos fazer aqui um exemplo muito simples com função linear, que é a simulação da porta AND. E o número de épocas aí que a gente vai utilizar aí, né, iterações, por exemplo, seria 50, tá? Então a gente vai fazer o simulador do operador lógico AND. E aí, olha só, que bem simples aqui. Eu tenho 3 características aqui. Tá? Eu tenho aqui, né, minha porta AND, eu tenho 4 indivíduos aqui, né? 4 entradas, tá? 4 amostras. E eu tenho aqui x0, x1, x2 e tenho t, que é a minha saída da rede aqui. A minha saída supervisionada. A saída que eu sei que está correta. Tá? Esse x0 aqui é o meu termo bias, tá? Que eu adicionei aqui. Tá vendo que ele está tudo 1 aqui? É o meu termo bias, tá? Que eu quis adicionar. E aí eu tenho x1 e x2 aqui, olha aqui, ó. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Mas claro que o bias que eu estou adicionando, ele tem que ser de preferência diferente dos outros dois, mas a combinação deles, né, aqui com as minhas outras características, tem que estar corretas aqui, tem que me dar uma saída correta, tá? Aí no caso aqui, ó, o x0 aqui, né, então eu tenho aqui, ó, característica 1, né, o x é uma característica, o x1 é outra característica, o x2 é outra. Tá? Então tem 3 características, a minha saída correta da minha rede é um aprendizado supervisionado que eu sei o que está certo, e eu tenho aqui os meus indivíduos aqui, né, cada linha é um indivíduo, ó. Entrada 1 é uma amostra, entrada 2 outra amostra, entrada 3 outra amostra, tá? E aí eu já tenho alguns valores aqui, ó. Já tem meu vetor de pesos inicial. W0, W1 e W2. Tá? Por que W0, W1 e W2? Olha, meu vetor são quantas características? Eu tenho 3 características. Então, meu vetor tem que ter colunas de pesos, tá? Para cada uma das características. E eu tenho a minha taxa de aprendizado eta, que é igual a 0,5. Tá? Os pesos iniciais, taxa de aprendizado, bias. Então, vamos falar aqui, ó. Bias. Está representado aqui pelo meu x0. Pesos iniciais, taxa de aprendizado é o valor que eu quiser colocar. Tá? Então, eu que vou determinar esse valor. Se eu colocar aqui, ó, o eta de valor 0,1, eu posso colocar 0,01, posso, 1, posso também. Eu que vou determinar os valores. Se eu quiser colocar nos meus pesos aqui 0,5, 1, 1,5, posso colocar também, não tem problema. Então, isso aí sou eu que vou determinar. Mais na frente eu vou falar o que é o correto, né, quando a gente está falando em relação à determinação dos parâmetros da rede neural. Então, esses valores de bias, taxa de aprendizado e vetor de peso são valores ajustáveis na minha rede, são parâmetros ajustáveis. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, calcular a saída da primeira iteração N1 para a primeira amostra de treinamento. Então, a gente vai fazer aquele somatório, que a gente já viu lá, coloquei aqui para a gente relembrar. E meu threshold Z igual a 0, tá? Eu coloquei ele aqui igual a 0. A minha função de ativação vai ser linear. Então, a minha saída da rede, ó, Y vai ser igual a 1 se meu F for maior do que 0, ou seja, o resultado da minha função de ativação for maior do que 0. Se não, a saída da minha rede vai ser 0 para qualquer outro caso. Então, se a saída da minha rede for qualquer valor maior do que 0, eu mostro 1 na saída dela. Se for qualquer outra coisa diferente, se for qualquer coisa menor do que 0, negativo, ou igual a 0, eu mostro 0. Então, vamos ver aqui no primeiro ciclo. Tá? Então, começamos a rodar a rede. Primeira época. O que eu tenho lá?
lembra que eu tenho a porta AND aqui, ó. Tá? Então vocês podem anotar no papel aí para ficar simples. Eu tenho aqui a porta AND. Então eu estou pegando primeiro a primeira entrada aqui, ó. Pegando a primeira entrada, ó, 1, 0, 0. Então vamos lá, ó. Vamos gravar 1, 0, 0, tá? Multiplicando por 0, 0, 0, que é o meu peso nesse primeiro ciclo. Então tá lá, ó. W0, X0. Meu X0 é o quê? 1. Multiplicado por quanto na primeira iteração? 0. Meu peso é 0. Agora eu vou somar com W1, X1. Então tá aqui, ó. X1 é o quê? 0. Multiplicado por 0, que é o meu peso. A mesma coisa aqui, ó. X2, 0, multiplicado por W2, que é 0. Então, o que é o resultado disso aqui, ó? Aqui dentro do F? 0. O que está falando aqui para nós na função de ativação linear? Se eu só vou mostrar 1 se meu F for maior do que 0. Para qualquer outro caso, eu vou mostrar 0. Então, o que aconteceu aqui? Meu F é 0, eu vou mostrar 0. Tá? É o threshold que é 0. Se fosse alguma coisa maior do que 0, eu mostraria 1 aqui. Aí, o que está acontecendo aqui, ó? O S-out, né, que é o S aqui, ó, da minha saída da rede, né, o S de saída da minha rede, aqui, ó, tá vendo? Saída da minha rede é igual ao meu T, ó. Ela me mostrou 0. Qual que é a minha resposta que eu sei supervisionada que tá correta? 0, tá aqui, ó, na primeira entrada, o T aqui. Ok, acertou. Não preciso de atualizar os pesos. Aí vamos pegar agora a entrada 2. Fizemos a mesma coisa. Agora nós vamos pegar essa linha aqui, ó, da entrada 2, 1, 0, 1. Então tá aqui, ó, multiplicando 1, aqui, ó, x0, 1, multiplicado pelo peso, x1 por W1, tá? Aqui multiplicando, tá? 1 para o x0, 0 para o x1, ficou um errinho aqui, mas depois eu corrijo lá. Mas aqui vocês sabem, ó, vai dar tudo 0 também, né? Porque eu estou multiplicando tudo por 0, os pesos ainda não foram atualizados, então aqui deu 0. Então a saída tá igual, não precisa de atualizar os pesos. A mesma coisa na entrada 3. Eu ainda não atualizei os pesos. Qual que é o valor do meu vetor de pesos? Por enquanto, tudo 0. Então, vai dar 0. Tá? Então, isso aqui tudo está dando 0, né? Ó, 0 mais 0 mais 0. Mostra o 0. Beleza. A entrada 4. Eu tenho aqui, ó, na entrada 4, o que eu tenho? Ó, tudo 1. Tá aqui, ó, tudo 1. E qual que é o resultado que tem que dar? 1. Né? A porta AND, se eu pegar 1, AND 1, AND 1, o que vai dar? 1. Né? A porta AND, quando todos são 1, dá 1, tá? No caso de 1, né? Se eu receber 2 1s e fizer um AND, né? Ou 3 1s ou 4 1s e fizer um AND, vai dar tudo 1. Só que aí é o seguinte, ó, eu estou multiplicando 1, ó, tudo por 0, vai dar o quê? 0. E aí deu 0, a saída da minha rede é 0. Olha só, a saída da minha rede é diferente da saída desejada. Eu conheço do aprendizado supervisionado. Então o que eu tenho que fazer? Atualização de pesos. Agora eu vou para a etapa 3 aqui, ó. Tá, então eu vou para essa etapa aqui agora, ó. Vou para essa etapa aqui da minha rede. Atualizando os pesos agora, porque eu errei. A rede errou. Então, o que a rede está falando aqui agora? A rede está falando o seguinte, olha, esses pesos não estão legais, porque eu estou errando. Eu tenho que minimizar esse erro. Quais são os pesos que minimizam o erro? Tá aqui. Então, agora nós vamos calcular aqui agora. Então, o que ela está fazendo? Exatamente aquele passo lá, ó. Exatamente esse passo aqui, ó. Também ela está fazendo isso aqui agora, atualizando os pesos, né? Ela está fazendo exatamente isso aqui. Então, está pegando, ó, o meu W0, ele agora, o novo W0, né? O que ele vai ser? O W0 da interação anterior mais. Faltou aqui uma taxa de aprendizado, mas o eta está aqui, né? Porque ele até aparece aqui, ó, tá? Menos a saída da minha rede, que eu conheço que é a correta, perdão, a saída que eu sei que é a correta, menos a saída da rede, vezes o x0 da interação anterior. Então, o que vai ser? Meu peso anterior era 0, mais 0,5 da minha taxa de aprendizado, vezes 1, que é a saída correta, menos 0, tá? Vezes 1, que é o resultado lá do x0, né? O x0 aqui é 1, tá? Então, tá aqui, tá? Então, só voltando aqui. Tá? Então, aqui, ó, eu tô pegando, né? O que é o correto? Tá vendo que esse 1 aqui, que é o esperado, né? O que é o valor que eu espero? Então, por isso que eu tô pegando 1. Por causa disso aqui, ó. Porque aqui ele deu 0, mas eu queria 1. Então, eu tenho que colocar o valor certo aqui, tá? Então, tá aqui, ó. 1 menos 0, tá? Então, gente, não confunda. Esse 1 tá vindo da onde, gente? Esse 1 aqui, ó. Por quê? Porque eu errei aqui, ó. Errei na entrada 4. Então, eu tenho que colocar ele aqui. É o T que eu quero. O T que eu quero que esteja certo. Então, ele atualiza baseado nisso.
tá? Então tá aqui, 1 menos 0 aqui vai dar tudo 1, né? Aqui também todos começaram com 0, vezes a taxa de aprendizado, vezes 1, né? Porque aqui eu estou entrando com o x0 aqui, x1 e x2, tá? No caso aqui eu estou entrando para entrada, no caso x0, x1 e x2 aqui, são esses aqui, ó, da entrada 4, tá bom? Porque eu estou atualizando aqui na entrada 4. Então, o que eu obtive aqui de resposta? 0,5. Então, meu vetor de pesos agora mudou. Meu vetor de pesos agora já é 0,5, tá? Ok. Agora, já estou no segundo ciclo. Agora, já estou na segunda época. Agora, eu já não uso mais aquele vetor de peso 0,00. Porque aquele valor que eu coloquei de pesos para as minhas características não estava bom. Eu estava errando. Então, eu tive que mexer neles. E aí, então, agora eu tenho o seguinte, ó. Vou fazer a mesma coisa, normal, rodando todo mundo, ó, com a primeira entrada, segunda entrada, terceira entrada e quarta entrada. E aí eu vou pegar lá, ó, a primeira entrada, né? 1, 0, 0, que é a primeira entrada lá da minha linha, lá da tabela, tá? No x0, x1 e x2. Multiplicados agora, olha aqui, ó, pelo meu vetor de pesos atualizados, ó. 0,5, 0,5, 0,5, né? São todos os valores que eu obtive aqui, ó. Então, os pesos foram atualizados. Só que olha só, a rede 0,5, o que é? Maior do que 0. O que ela me responde? 1. A saída dela é 1. Só que, para a primeira entrada, o valor que eu sei que é o correto lá, para a primeira entrada, não é 1. É 0. Então tá errado, tem que atualizar os pesos. Então ela volta de novo, fazendo tudo de novo lá. Ela pega o valor anterior do W, mais a taxa de aprendizado, menos a saída aqui, né? Menos a saída que é a correta que eu quero, que no caso é 0, menos o que saiu da rede. Então ela vai pegar lá 0,5, que é o valor do peso agora, né, na interação agora, mais a taxa de aprendizado, vezes 0, que foi que é o que eu quero, que eu sei que é correto, menos 1, que é a saída que deu agora, vezes 1, que no caso aqui é o valor da entrada aqui, 1, né, de x0, aqui ele vai fazer com o 0 aqui do x1 e aqui o 0 do x2. E aí ele atualizou os pesos novamente, ó, 0, 0,5, 0,5. Já tem um novo vetor de pesos. Vai fazer a mesma coisa que agora na entrada 2. Só que o vetor de pesos já mudou, na entrada 2 já usa esse vetor, o último vetor de pesos aqui, ó. Tá vendo, ó? 0, 0,5, 0,5. Repara que ela errou, ó. Deu 1 como saída, mas a saída lá que a gente sabe que é certa é 0. Então a rede está errando. O que a rede vai fazer? Atualiza pesos de novo. Atualizou lá, ó. Deu agora, o vetor de pesos é W0 menos 0,5, W1 0,5 e W2 0. Foi para a entrada 3 usando esse último vetor de peso. Sempre uso o vetor de pesos mais atualizados para a próxima entrada. Então tá lá, ó. Menos 0,5, 0,5 e 0. E aqui, beleza, na entrada 3 não errou. Então bacana, esse vetor de pesos por enquanto tá legal, continuo usando. Aí chegou na entrada 4, errou de novo, ó. Entrada 4, a gente sabe que ela tem que dar 1. Né? A resposta da rede para a entrada 4 tem que ser 1. Ela deu 0. Está errando. Atualiza os pesos de novo. Ó. Cheguei aqui de novo em outra configuração de pesos. Ó. 0, 1 e 0,5. Então tem que ainda continuar mais um ciclo. Né? A gente colocou 50 ciclos, mas ela ainda não chegou numa convergência, ela não parou de errar. Então tem que continuar. Então a mesma coisa. Ó. Chegou aqui no terceiro ciclo para a entrada 1. Com esse vetor de pesos aqui, né, de 0, 1 e 0,5, tá ok, ó, 0, 1, 0,5. Acertou para a entrada 1, não preciso fazer nada. Para 2 ela errou, ó. Saída da rede diferente da saída desejada. Atualizei. Achei uma nova configuração de pesos, olha. Menos 1, 0, menos 1, 1 e 0. Então vamos fazer a entrada 3. Fiz a entrada 3, acertou, não precisa atualizar. Fui na entrada 4, lá, né, com o mesmo vetor de pesos aqui. Errou. Que ele me deu 0 e a saída desejada é 1. Tem que atualizar de novo. Atualizou. Ó. Menos 0,5, 1,5 e 0,5. Não acabou ainda. Minha rede está errando. Tem que continuar o ciclo. Quarto ciclo. Entrada 1. Com esse último vetor de pesos aqui que está funcionando. Ó. Menos 0,5, 1,5 e 0,5. Então tá aqui. Ó. Menos 0,5, 1,5, 0,5. O que ele me deu aqui? Ó? F menos 0,5. Tudo abaixo de 0 é 0. Então, ok, acertou. Aqui também acertou, né? Não preciso de atualizar os pesos. Acertou, tá ok. Entrada 3, também
Não, a entrada 3 ele errou, porque tem que me dar 0, ele me deu 1. Então atualizou os pesos, ó. Cheguei numa nova configuração aqui, ó. Menos 1, 1 e 0,5. Então vou rodar eles aqui agora já para a próxima entrada 4. Para a entrada 4, bacana, acertou. Tá? Então, beleza. Mas ainda errei aqui, né? Errei em uma entrada, tem que continuar. Então fui para o quinto ciclo, com esse último vetor de pesos aqui que eu tenho, que é menos 1, 1 e 0,5. Então tá lá, ó, com esse vetor de pesos, ó, menos 1, 1 e 0,5, ele acertou para a primeira entrada, acertou para a segunda entrada, não precisa de atualizar pesos, acertou para a terceira entrada e, opa, acertou para a quarta entrada. Então, ele não errou para nenhuma das entradas aí já no quinto ciclo. O que acontece? Parei. Cheguei na minha convergência. O que é a resposta da rede? O que a rede tem que me retornar como resposta? O vetor de pesos. Então, ele me retorna, olha, o vetor de pesos para acertar as características dessa rede que minimizam o erro. Ou seja, a rede fala para você assim, olha, esse vetor de pesos aqui, menos 1, 1 e 0,5, com eles eu não erro os padrões de entrada, né? Eu minimizo o erro, ou seja, eu pego a saída da minha rede, tá? E ela vai ser sempre igual à saída desejada, supervisionada do especialista. Então ela pega e aprende igual ao especialista, de acordo com as características. Então, com 5 ciclos aqui ela chegou, a gente colocou 50. Então ela vai parar aqui na hora que ela me der um vetor de pesos que minimiza o erro. A partir do momento que o erro do gradiente for 0, ela já minimiza, tá? Eu tenho que calcular esse erro também durante o algoritmo, tá? Calculei, cheguei no erro igual a 0 e já tem um vetor de pesos, ela retorna e acabou, tá? Se ela não chegar, né? Se ela não conseguir parar de errar até a 50ª iteração, ela para. Então aí o resultado do treinamento é esse, né? A gente achou o vetor de pesos que faz com que a rede não erre mais em relação à saída real, saída supervisionada. Depois de 5 épocas, o erro da rede vai ser 0. O retorno da rede neural deve ser o vetor de pesos que minimiza o erro. Tá? Então esse que é o retorno do algoritmo. E aí o que é ajustável no meu modelo, né? Então quais parâmetros são ajustáveis? A gente falou bias, pesos e taxa de aprendizado. A taxa de aprendizado, né, a gente colocou como 0,5 ali. Então repara que sempre quando os nossos pesos estavam sendo atualizados, a gente sempre estava atualizando eles ali na taxa de 0,5. Então se eu colocasse, por exemplo, 0,1, por exemplo, ou 0,01, o que ia acontecer? Ia demorar muito para aprender, para chegar no valor correto do meu vetor de peso. Imagina, 0,1, 0,01. Olha o tanto que ia demorar. Porque a gente chegou em menos 1, 1 e 0,5 mais ou menos. Então ia demorar muito. Também se eu chegasse e colocasse um valor muito alto, né, tipo, por exemplo, 10, ia demorar muito também. Né? Então ela iria demorar muito para convergir, né? Tanto para muito baixo quanto para muito alto. Então a taxa de aprendizado é sempre bom começar com 0 e ver o que vai acontecendo a partir dali, ou valores menores. Também você tem que olhar de acordo com seus dados. Tá? Tudo isso varia muito com seus dados. Bias também é a mesma coisa. Tá? E então os valores são ajustados a esse. Bias, vetor de peso e taxa de aprendizado. Tá? Os pesos que você vai iniciar, a taxa de aprendizado que vai definir a velocidade do seu aprendizado, tá? E não existe um valor padrão, tudo depende do seu problema, tá? Não tem um valor padrão para isso. Então não existe bala de prata em modelos de inteligência artificial, né, de machine learning. Tudo depende do modelo que você está fazendo, tá? Tudo tem que ser avaliado, você tem que fazer testes. Testando mesmo, para ver, opa, com essa taxa aqui tá legal, convergiu bem mais rápido, tá? Então, isso é importante, porque quando a gente está trabalhando com dados grandes, esse tipo de ajuste nos parâmetros podem fazer diferença. Tá? Então, é isso. Obrigado por assistirem até aqui. Para quem chegou até agora, né, se inscreva, dê o like e compartilhe esse conhecimento aí entre os colegas. Qualquer dúvida, poste nos comentários aí que eu respondo à medida do possível. Até a próxima e muito obrigado.